70 0800 ou acesse www.sebrae.com.br/Sergipe. No MEI e na coragem, conte com o Sebrae. ZYD 797, 102.3 MHz. Rádio Rio FM 102. Rio FM. Estamos de volta com o Jornal da Rio. Jornal da Rio FM. Segue o líder! Segue o líder! Segue o líder! É o que o povo quer, é o povo que decide. Segue o líder! Segue o líder! É o que o povo quer! Maior programa do estado de Sergipe. Segue o líder. É ele, Jailton Santana. Às 18h12, 18h12 até às 19h, você tem encontro marcado com a notícia no Jornal da Rio, segunda edição. Olha, os ouvintes que mandaram mensagens na primeira parte do programa, não se preocupem não, que a gente vai colocar durante o programa, tá certo? Os temas mais diversos encaminhados pelos nossos repórteres, ou pelos nossos ouvintes, repórteres, serão destacados no programa, porque a partir de agora tem entrevista ao vivo aqui no Jornal da Rio. A entrevista, pesadão. Jean Rezende, presidente do Sindicato dos Policiais Civis, ao vivo é assim, já enganchou a vinhetinha aí com o nosso pesadão, que é o Matos. Boa noite, presidente. Boa noite, Jailton Santana, pesadão, Sandra Dantas. O Alex Azevedo está aí nas ruas, nesse trânsito apertado da nossa cidade, esse horário. Todos que compõem o Grupo Teixeira, eu sempre não canso de elogiar essa estrutura aqui que vocês têm, muito bacana, moderna. E um abraço especial a todos que acompanham esse programa de grande audiência, não apenas os seus ouvintes, repórteres aí, mas os oficiais investigadores também acompanham diariamente. Tem um que é diretor do sindicato que é muito fiel, Evane, nosso diretor administrativo, me ouve diariamente, religiosamente. Aliás, para mim é motivo de muita satisfação ter muitos amigos dentro da Polícia Civil e muitos que acompanham o nosso trabalho ao longo desses 36 anos de comunicação. É pouco tempo não, viu, Jean? Que bacana, realmente. Aqui conosco, o diretor também, Murilo Portugal. Nosso abraço a Murilo Portugal. E um abraço especial a todos os diretores. Estamos à disposição, Jair. Agora a nova missão, além de presidir o Simpol, né, o Jean Rezende também foi eleito presidente da Federação dos Policiais Civis do Nordeste. Exatamente, é mais uma responsabilidade, uma ampliação, digamos, do trabalho sindical, fruto do reconhecimento que a diretoria do Simpol Sergipe, com o aval dos nossos oficiais investigadores filiados ao nosso sindicato, trabalho que vai além da fronteira do estado de Sergipe, alcança não apenas o Nordeste, mas o cenário nacional. E no último dia 16 de abril, um congresso de eleição da FEIPOL Nordeste, a nossa Federação dos Trabalhadores Policiais Civis do Nordeste, o Simpol Sergipe foi eleito para a presidência da nossa federação, que existem 5 federações no país, para que o seu ouvinte entenda. A FEIPOL Nordeste é a mais antiga e também a maior federação do país. É uma responsabilidade, um desafio que nos orgulha, mas realmente uma amplitude ainda maior do trabalho sindical, uma vez que hoje a gente representa não apenas os policiais civis sergipanos, os oficiais investigadores, mas cerca de 35 mil policiais civis, 35 mil famílias entre oficiais, investigadores das respectivas polícias de cada estado, sejam os ativos e também os aposentados e as famílias pensionistas. Então, é um motivo de orgulho, uma conquista não apenas de Jean, que está na presidência do Simpol Sergipe e da FEIPOL, mas de toda a diretoria do Simpol Sergipe, de todos os oficiais investigadores que têm confiado e avalizado esse trabalho. Então, a gente passa a fortalecer. Sergipe foi eleito por unanimidade, todos os estados, no momento da eleição, acabaram votando para nos eleger com unanimidade, mesmo no momento ali da preliminar, haviam outros estados nessa disputa, colocando o nome à disposição. Exemplo aqui, nosso estado vizinho da Bahia, o presidente Eustácio, um grande sindicato, também uma grande liderança. O estado da Paraíba também colocou o nome à disposição, mas naquele cenário, os colegas, já na iminência de ocorrer a eleição, recuaram os outros 2 nomes, os outros 2 estados, e apoiaram essa unanimidade, esse projeto que hoje é muito maior do que cada entidade sindical e
passa a ser de uma região tão importante para o nosso país, uma região forte, uma região que tem história de luta, de trabalho, né? E a gente traz isso com muito respeito nessa nova empreitada à frente da federação. Mais de 35 mil famílias já de Santana e ouvintes, então isso só nos orgulha e nos faz estar cada vez mais dedicado à rotina do trabalho sindical. Responsabilidade redobrada. Isso, o Sergipe que foi pioneiro, né, foi vanguardista a partir do cenário da nova Lei Orgânica Nacional, como o primeiro estado da federação a fazer a unificação dos cargos, conforme preconiza a Lei Orgânica Nacional. Os antigos cargos de agente e escrivão foram unificados no único cargo, hoje, de oficial investigador de polícia. Sergipe foi o primeiro a fazer, foi o único estado a fazer na sua totalidade, onde também os aposentados receberam as suas identidades funcionais com identificação de oficial investigador da Polícia Civil. As famílias pensionistas lá no Sergipe Previdência têm a identificação de pensionista, de oficial investigador. Então, hoje, na carreira policial civil em Sergipe, nós temos apenas 2 cargos, que é o de delegado de polícia e o de oficial investigador de polícia. Então, isso acaba sendo referência para os demais estados do Nordeste que estão em busca também de serem contemplados com esse importante avanço que traz amplitude das atribuições, né? E aí a gente está sempre buscando a valorização do nosso trabalho, né, à altura da complexidade das ações desenvolvidas pelos oficiais investigadores de polícia. Sergipe sempre foi destaque por conta também da valorização desta importante categoria. Hoje, qual é a realidade da Polícia Civil aqui do nosso estado em relação à remuneração, por exemplo? A gente tem tratado uma campanha de valorização que a gente diz que não faz sentido que a melhor Polícia Civil do país, né, reconhecida pelo 2º ano consecutivo, né, pelo Ministério da Justiça, uma polícia que mais elucida crimes, por exemplo, crimes violentos, a redução da taxa de homicídios, né, e aí, na contramão disso, Sergipe ocupa o 25º lugar no ranking salarial, né, um acúmulo de mais de uma década que não foi criado pelo governo atual, mas o governador tem a oportunidade de corrigir essa disparidade, especialmente esse abismo ocorrido dentro da própria carreira, pois os colegas delegados de polícia em Sergipe gozam de estar entre os 5 melhores salários do país. Então a gente diz que não faz sentido apenas o fato de que a melhor Polícia Civil ocupa hoje, os oficiais investigadores, o 25º colocado, e dentro da mesma carreira, um outro cargo de policial civil, que é o cargo de delegado, está entre os 5 melhores salários do país. Então a gente tem pedido a sensibilidade do governo do estado, buscado desde o início da gestão sindical no ano 2023 a reestruturação da carreira, né, e o mandato sindical coincide com o mesmo período da gestão do governo. Então a gente tem buscado a valorização através da reestruturação. A reestruturação da carreira ainda não aconteceu, né? A gente reconhece sim os avanços, ainda que tímidos, por exemplo, a retomada dos lineares que tem sido entregue aos oficiais investigadores ano a ano, ainda que avanços tímidos, né? A retomada do adicional de periculosidade, por exemplo, que o compromisso assumido do governo do estado com os oficiais investigadores era que o percentual fosse de 30%, já a partir do ano de 2013, lá no final do primeiro semestre. Infelizmente, na prática, apesar de ter sido implementado, esse percentual não foi alcançado. Hoje a gente está na expectativa de termos mais uma parcela entregue para os oficiais investigadores ainda no mês de outubro, né, do ano de 2025, como já falando de valorização, ainda desses avanços que a gente reconhece, mas sabe da importância da restauração que ainda não chegou. Hoje a grande expectativa da categoria é em torno do que a gente chama e do que o próprio governo chama de cenário 2025 para os oficiais investigadores. Os colegas delegados de polícia já tiveram o seu pleito atendido, encaminhado, já é uma realidade, mas os oficiais investigadores ainda estão na expectativa de encaminhamento desse projeto. Lá atrás, no mês de janeiro, o governador disse publicamente que se o Simpol avalizasse o cenário do governo, que naquele momento foi taxativo, de certa forma foi inflexível, porque não nos foi dada a oportunidade de melhorias daquele cenário, né? Então o Simpol prontamente convocou uma assembleia lá em janeiro, informou formalmente o resultado dessa assembleia, já reiteramos isso, e até então esse projeto ainda não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Temos feito interlocuções com os assessores do governo,
para poder entender o que está acontecendo. Então, um projeto que já estava pronto precisou retomar todo aquele cenário de trâmites na Procuradoria-Geral do Estado, a parte jurídica, a parte financeira na Secretaria da Fazenda, bem como na própria Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Administração. Então, esse trâmite, a gente não entendeu o porquê desse reencaminhamento e agora a expectativa é que seja finalmente encaminhado pelo governador para a Assembleia Legislativa, para apreciação e aprovação por parte dos deputados. Ele trata especificamente, Jailton e ouvintes, de uma previsão de 7% de reajuste linear, que é aquele reajuste que todo trabalhador tem direito, ano a ano, mas que virá a partir do mês de agosto, mesmo o projeto sendo aprovado hoje, amanhã, enfim, o mais breve possível, o reajuste linear em 7% a partir de agosto. A próxima parcela da periculosidade inferior a 3,5% para o mês de outubro e também o reconhecimento da redução do interstício promocional na carreira, 4 anos atualmente para 3 anos, conforme já foi entregue esse benefício aos delegados de polícia desde o mês de janeiro. E aí, nesse ponto, o governador também fala publicamente que será reconhecido para os oficiais investigadores retroativo a promoção a partir de 1º de janeiro. Então, a grande expectativa hoje da categoria continua sendo em torno, desde o início da reestruturação, mas como há esse avanço ano a ano, ainda que tímido, né, de lineares e de outros benefícios, digamos, a gente está na expectativa de encaminhamento para fechar esse ciclo, já que fomos a única categoria da segurança pública que ficamos de fora do cenário 25 em razão de um contexto, de uma tentativa de diálogo. O Simpol Sergipe tem sido um sindicato extremamente diplomático, digamos assim, sempre em busca do diálogo, fugindo do movimento paredista, fugindo de coisas que possam desconstruir, né, um trabalho técnico. A gente tem buscado caminhos jurídicos para a segurança jurídica das nossas pautas, sugestões financeiras, já que em algum momento o governo sempre alega uma dificuldade financeira, mesmo o Estado de Sergipe, graças a Deus, hoje bem gerido, né, tem apresentado avanços através da Secretaria da Fazenda, do trabalho técnico. Quando a segurança pública alcança números positivos, saiu um dado recente, Sergipe o estado mais seguro do Nordeste, Sergipe fora da rota do crime organizado, entre outros dados que permitem ao Estado de Sergipe atrair turismo, atrair investimentos que geram emprego e renda, fortalecem a nossa economia, fazem do Estado de Sergipe um estado pujante. Mas o nosso grande investimento é sempre em busca desse investimento nas pessoas, nos seres humanos que fazem as forças de segurança pública. E aqui a gente sempre fala dos oficiais investigadores, porque fomos eleitos para representar os oficiais investigadores da Polícia Civil. Então, investimento em armas, em viaturas, em tecnologias, tudo isso é importante para que a polícia esteja sempre à frente do crime e possa dar uma resposta necessária, técnica e eficaz para a sociedade vítima do crime. Mas não podemos ficar apenas nesse tipo de investimento e temos que retomar a valorização que foi esquecida, há mais de uma década e que, repito, não foi criada pelo governo do estado atual, pela gestão atual, mas o governador Fábio Mitidieri, sempre que temos a oportunidade de dialogar diretamente com ele, temos dito: governador, o senhor tem a oportunidade de resolver um problema histórico, de diminuir um abismo existente entre 2 cargos da mesma carreira policial civil, e realmente fazer uma gestão que pensa não apenas nos profissionais, nos trabalhadores, nos servidores públicos, mas na sociedade, que é a grande beneficiada quando profissionais fazem um trabalho de excelência. Porque se não tivermos essa valorização, poderemos ser alcançados pelo desestímulo, que está nesse cenário de desvalorização, onde outras polícias civis avançam, nos outros estados. Temos a referência da própria Polícia Judiciária Federal, que, assim como a Polícia Judiciária Estadual, que é a nossa Polícia Civil, tem se demonstrado cada vez mais técnica. As novas gerações que chegam à Polícia Civil, a partir dos concursos, a multidisciplinariedade dos cargos hoje de nível superior, que é a forma de acesso, e nós não nos limitamos a isso, temos buscado cada vez mais estudar, nos preparar para atender melhor a sociedade. Hoje a gente tem pessoas não apenas com nível superior, mas com especialização, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, até com pós-doutorado nos quadros da Polícia Civil de Sergipe. E quando essa valorização não chega, além do desestímulo, não adianta fazer o concurso, pois esses profissionais não vão ficar aqui, por mais que seja feito investimento em concurso público.
outras polícias estão pagando melhor em outros estados. Então, esses profissionais que se sujeitam ao concurso público, ao curso de formação, que há um grande investimento para a profissionalização no curso de formação, às vezes não chegam a completar um ano na polícia porque fizeram outros concursos, na Polícia Civil de Sergipe porque fizeram outros concursos e vão em busca de melhorias para si próprios, para suas respectivas famílias. Então, vejam como a engrenagem é importante de que essa valorização nos profissionais ela chegue o quanto antes para que o Estado de Sergipe continue um Estado seguro, para que o Estado de Sergipe continue um Estado crescente na economia, pujante, atraindo turismo e investimentos para todas as famílias sergipanas. Recordo que o nosso repórter Alex Azevedo cobriu, inclusive, algumas reuniões com a participação do Simpol e integrantes do governo, ou seja, auxiliares, com a secretária da administração, Lucivanda Nunes, o doutor Tiago Leandro, participação também do Júlio Figueroa, enfim, os pontos que foram discutidos nessas reuniões estão neste possível projeto que será encaminhado em agosto? A reunião mais recente que temos, referente junto ao governo, com a sua staff, com o seu corpo técnico, aliás, os secretário da Fazenda, a secretária da Administração, o secretário Júlio Figueira de Planejamento, eles têm uma equipe muito bem assessorada, equipes técnicas, vários colegas que são gestores, concursados do Estado, pessoas técnicas preparadas que assessoram esses secretários. Então, o que ficou ajustado nesta última reunião técnica, digamos assim, e depois veio essa fala pública do governador, que ele disse, olha, se o Simpol aprovar, a gente encaminha imediatamente. Isso foi lá em janeiro. Essa fala veio fruto dessa reunião, onde a categoria, após uma assembleia sindical, porque quando o governador está na mão do Simpol, se está na mão do Simpol, está na mão da categoria. A grande diretriz do encaminhamento do trabalho da diretoria é feito pelos oficiais investigadores filiados. Então, a gente fez a assembleia, o resultado foi o reconhecimento, o Simpol encaminhou para que a categoria abraçasse aquele momento, o cenário 25, para que a gente desse um passo atrás, foi a fala levada pelo secretário Júlio Figueira na reunião, olha, o Simpol precisa, a categoria, dar um passo atrás para que a gente possa construir algo maior. Então a gente deu mais esse voto de confiança ao governo do Estado de Sergipe, ao governador e toda a sua equipe técnica, porque quando a gente senta à mesa, a gente olha no olho, a gente vê boa vontade dos técnicos, do próprio governador, mas é preciso que esta boa vontade seja reconhecida e acreditada por nossa categoria, pelos oficiais investigadores que a gente representa. Então, quando o governador vem a público e diz, eu vou encaminhar um projeto, não vou ter problema, desde que tenha o aval. Quando esse aval é dado pela categoria, o Simpol formaliza e o projeto não vai, não caminha, não é aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo, isso gera uma dificuldade para a gestão do sindicato, pois a categoria questiona. Simpol, presidente Jean, o senhor em assembleia, em locais públicos, fala bem do governo, diz que acredita na palavra do governador, mas não está se materializando na prática, como é o caso agora. O cenário 25 ainda não foi. A gente continua na expectativa, isso gera um tensionamento na categoria desnecessário, ao nosso ver. Então, isso é que foi tratado nessa reunião já há muitos meses atrás, lá em janeiro, e que ficou definido, e a gente continua na expectativa, pacientemente, diplomaticamente, com todo o respeito que é necessário dentro desse contexto, mas que a categoria cobra diuturnamente, não apenas ao presidente, mas a toda a diretoria do Simpol Sergipe. São 18h30, 18h30. Você está ouvindo o Jornal da Rio, no oferecimento especial do restaurante Ô Miguel. Aproveita as iguarias pelo telefone 3243-1444. Único 5 estrelas de Sergipe, as delícias da culinária sergipana. Já entrevista com o vereador Anderson de Tuca, vereador por Aracaju. Será o nosso próximo entrevistado já aqui no Jornal da Rio, com oferecimento de Brauna Atacado. Acabou seu estoque? Calma, vem para o Brauna Atacado. Tudo para o seu estabelecimento, para a sua casa. Estamos localizados na Rua Bahia 275, a nossa nova unidade na Avenida Maranhão 2462. E você pode acompanhar a gente através do Instagram, @brauna.aju, @brauna.lagardo e @brauna.pombal. Olha, há empresas que realmente fazem a diferença no desenvolvimento das cidades. E a Camel Empreendimentos é uma delas. Com mais de 30 anos de atuação, entrega obras com infraestrutura de qualidade, saneamento
Eficiente Pavimentações e Empreendimentos Imobiliários que contribuem para a melhoria da qualidade de vida em estados como Sergipe, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Brasília. Camel Empreendimentos, qualidade concretizada. Pneu Center, peças e serviços, Avenida Desembargador Mainar 346. O telefone 3214-1065. O Simpol está levando o sindicato até as delegacias do interior do estado. Como é que tem sido esta recepção e esta inovação do Simpol itinerante, presidente? Exatamente, uma iniciativa da diretoria do Simpol Sergipe, reconhecendo e entendendo que muitas vezes os oficiais investigadores, especialmente aqueles que estão no interior do estado, nas mais longínquas delegacias, acabam não tendo condição de vir à nossa sede administrativa em Aracaju. Então, a gente leva a sede do Simpol, no Simpol itinerante, aos oficiais investigadores para um diálogo direto com a categoria, esclarecendo dúvidas, ouvindo as críticas, as sugestões, né, para que a gente possa estar sempre avançando. Eu acho que a construção coletiva, a tranquilidade de saber de que a diretoria, né, naquilo que compete, gerir, decidir, a gente faz o nosso papel, mas quando a gente entende, seja por uma leitura da diretoria ou até por força do próprio estatuto, as decisões, aquilo que não for por unanimidade é levado para o aval da categoria, para que a maioria, essa é a democracia, sempre tome a decisão das diretrizes da gestão do Simpol Sergipe. Então, a gente tem ido, né, ao sertão, a todas as regiões, de norte a sul, de leste a oeste do estado de Sergipe, semanalmente, né, visitas, não são visitas protocolares, naquela visita que a gente chega na carreira, não, a gente chega com calma, toma um cafezinho, bate papo, almoça, lancha e fica 2, 3, 4 horas dialogando, mas também checando a rotina das delegacias, estrutura física, né? Desde o início da gestão a gente tem feito visitas técnicas, encaminhado relatórios ao Ministério Público do Trabalho, que já deu frutos essas visitas, né? Onde, por exemplo, Aracaju vai poder contar com uma nova central de flagrantes, o prédio já está pronto há alguns meses, estamos, não só os oficiais investigadores, mas a sociedade sergipana, na expectativa da inauguração desse prédio, unidades como a 4ª Delegacia, tão importante para a nossa capital, está passando por reforma. No interior do estado, nós tivemos já o fechamento da Delegacia de Nossa Senhora da Glória, do prédio antigo, e colocado em um prédio novo, uma estrutura melhor, moderna, infelizmente ainda alugado. Aliás, um aluguel, Jailton e ouvintes, que nos deixou pasmados. Olhamos o Diário Oficial do Estado de Sergipe, um aluguel de quase R$30 mil. Qual delegacia? Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória. Valor de 29 mil e uma fração que eu não me recordo, quase 30 mil no interior do estado. Se fosse na capital, um prédio de R$30 mil seria um bom prédio, né? O prédio é muito bom, moderno, mas eu acho que não justifica no interior do estado. Enfim, mas está lá no Diário Oficial, não sou eu que estou dizendo não, foi o próprio Diário Oficial, só estou aqui reproduzindo. Então, essas visitas têm esse objetivo de integrar a categoria, de aproximar o sindicato da categoria, de ter uma gestão transparente e dar oportunidade também aos novos oficiais investigadores que ainda não estavam ou que não estão filiados ao sindicato possam fazer a sua filiação, né, ou algum que esteja fora por algum motivo e possa retornar como filiado ao sindicato, é importante. E graças a Deus tem sido algo muito positivo, tem sido esclarecedor, porque não é só na política partidária que tem fake news não, viu? Na política sindical também achei. A gente também tem as fake news, as situações que tentam desconstruir um trabalho sério, um trabalho que a sociedade sergipana tem reconhecido, né? Por exemplo, essa entrevista aqui a gente depois vai reproduzir lá no nosso canal do YouTube do Simpol Sergipe, e aí vai ter um alcance, internet sem limites, mas especialmente todo o estado de Sergipe, todos os estados filiados à FEIPOL Nordeste vão ter acesso, e acabam as pessoas, os populares, os cidadãos, fazendo contribuições, sugestões, parabenizando, né, enviando denúncias para o Simpol Sergipe de falta de estrutura, uma delegacia que está com uma estrutura física precária, uma delegacia onde, por exemplo, não é incomum, seja na capital ou no interior, a gente já falou sobre isso aqui, pessoas estranhas à atividade policial civil, né? Recentemente teve o caso do estagiário da 1ª Delegacia, conduzindo um veículo roubado. Então as pessoas têm feito denúncias de pessoas estranhas que ainda continuam
atendendo como se policiais civis fossem em nossas delegacias, tanto da capital quanto do interior. E cada denúncia que chega é sinal de que o trabalho tem sido reconhecido e da credibilidade, da confiança que não só os oficiais investigadores, mas que a própria população sergipana tem abraçado esse trabalho do Simpol Sergipe. Então, é sinal de que estamos no caminho certo. Mas temos também, né, na política sindical, oposições, pessoas que, infelizmente, perderam a eleição lá atrás. A eleição foi em 2022, a gente tem um mandato até 2026, onde teremos nova eleição, e aí a pessoa vai poder colocar o nome à disposição, é assim que funciona, né? Mas acaba, ao invés de se dedicar a uma construção da coletividade, tentando desconstruir, tentando tirar a credibilidade de um trabalho, mas que, graças a Deus, quando a gente planta coisa boa, é coisa boa que retorna para a gente. Essa é a lei de Deus, essa é a lei do universo, né, independente de religião. Então a gente colhe aquilo que planta, né? A gente pode até escolher o que plantar, e aí, a partir daí, a colheita é obrigatória, né? Então, se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta algo diferente do que é benéfico, do que é bondoso, do que é correto, você vai ter que ser obrigado a colher aquilo que você está plantando. São 18h37. Hoje, nessas visitas nas delegacias do interior do estado, qual foi a maior complexidade vista nessas delegacias, já que há algumas reclamações da parte da estrutura para receber esses policiais e a comunidade que procura o socorro da polícia? A grande dificuldade, eu diria que é justamente o cidadão vítima de um crime, né, seja um furto de celular, né, seja os motoboys, às vezes comprou uma moto ali financiada para 5, 6 anos, pagando a prestação, fruto do trabalho. Aí você tem o celular também, hoje é um instrumento de trabalho, né, equipamentos caros, inclusive, e aí a pessoa compra parcelado, às vezes sem pagar a primeira parcela já foi vítima do furto, aí vai à delegacia. Aí chega na delegacia, acha que está sendo atendido por um oficial investigador ou por um delegado de polícia, ambos policiais civis, mas na verdade, muitas vezes está sendo atendido, e aí não é perseguição a ninguém, por um estagiário, como se policial civil fosse, por funcionários de prefeitura, por colegas de outras forças de segurança, sejam militares, sejam guardas municipais, e o pior, pessoas muitas vezes sem qualquer vínculo com o serviço público, seja municipal, estadual ou até federal, por simplesmente ser o casca de bala do delegado ali, como aconteceu em Neópolis. A gente chegou, tinha um camarada trabalhando ostensivamente com farda, intimando o pessoal, e a população de Neópolis denunciou ao Simpol. A gente foi lá, constatou que era a realidade, né? O cabo sumiu, se escondeu debaixo de uma pedra, como se diz, né? Mas a gente levou a denúncia ao Ministério Público daquele município, publicizamos através das nossas redes sociais da imprensa sergipana. Então, essa é a grande dificuldade e é o que mais a população tem nos reclamado, porque eles passaram a perceber que, às vezes, o mau atendimento em uma delegacia não é feito por um policial civil, mas a pessoa pensa que era um policial civil. Por isso eu oriento a você que está nos acompanhando agora, seja na capital ou no interior do estado, cidadão sergipano, turista que está visitando nosso estado, se precisar, espero que não precise, mas se precisar do atendimento da Polícia Civil, que ao chegar na delegacia, em qualquer delegacia, pergunte o nome e o cargo de quem está ali atendendo, para que você tenha certeza de que está sendo atendido por um oficial investigador de polícia ou por um delegado de polícia, ambos policiais civis, e estes são os únicos habilitados, autorizados pelo Estado de Sergipe, com curso e com profissionalização específica para atender e realizar investigação de crimes para você, cidadão, para você, turista. Qualquer coisa fora disso é realmente algo que precisa ser mudado no Estado de Sergipe o mais breve possível, e nós temos trabalhado, avisado aos órgãos de controle, enviando essas denúncias, né, enviando relatórios técnicos ao Ministério Público do Estado de Sergipe, através da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, o gentil espaço da imprensa sergipana, a gente tem levado aos órgãos de controle em geral. Temos procurado parlamentares, né, os deputados estaduais aqui em Sergipe, por exemplo, o DAGV é um prédio alugado aqui em Aracaju, uma grande demanda. Continua aquela realidade de um único banheiro, Jailton, Sandra, né? As mulheres têm que compartilhar, todos que estão ali, um banheiro único, na plantonista DAGV, os oficiais investigadores, homens, mulheres, a vítima do crime que vai à delegacia e o próprio infrator, o próprio autor do crime. Então, são coisas mínimas que podem ser mudadas, mas que a gente percebe que é uma desídia por parte da gestão, e mesmo diante de todas as denúncias públicas e formais do Simpol Sergipe, essa realidade insiste, persiste.
Então, eu diria, Jailton, que essa dificuldade da população chegar e não ser atendido por um policial civil, seja delegado ou oficial investigador, e as estruturas defasadas, arcaicas e muito distante, muitas vezes insalubres, muito distante da realidade que a população merece, que os trabalhadores policiais civis merecem. Para fechar, tenho perguntas aqui de ouvintes. O Gilvan, do Agamenon, pergunta o seguinte: Jailton, eu gostaria de saber do presidente do sindicato como é que está a situação daqueles agentes que não foram reenquadrados como policiais civis, porque alguns foram e outros não. Qual é a situação de momento, o Gilvan do Agamenon? Pronto, Gilvan, boa noite e obrigado pela acompanhar a audiência aqui e interagir conosco. Essa é uma trajetória antiga, né, uma demanda antiga, justamente discutida inclusive judicialmente, é um processo judicial bastante antigo. Parte dos colegas foram reenquadrados, reconhecido que trabalhavam como se policiais civis fossem, buscaram a justiça e conseguiram, através de uma ação judicial impetrada pelo Simpol Sergipe, acompanhada pelo Simpol Sergipe, através da diretoria jurídica, pela assessoria jurídica, e recentemente a gente teve mais uma etapa, finalizando esse processo, com mais 20 reenquadramentos autorizados pela Justiça. Outros reenquadramentos, também mais antigos, foram feitos de forma administrativa, através da própria Secretaria de Segurança, mas a gente tem acompanhado de perto, dado toda a atenção aos colegas, todo o respeito. Nós somos da geração do concurso 2001, Academia de Polícia 2002, e quando chegamos aqui, muitos desses colegas já estavam, então todos eles têm o nosso respeito e o acolhimento do sindicato. Mas existe uma legislação que traz critérios específicos, são exigidos, aprovada, inclusive mais recente, no ano 2022, e quem atendeu a esses critérios foi reconhecido, seja administrativamente ou seja pela via judicial. Infelizmente, ainda algumas famílias, alguns colegas que estiveram nessa realidade não foram contemplados por não atender a esses requisitos. Então, o sindicato tem feito tudo que está ao seu alcance, seja administrativamente ou judicialmente, por respeito a esses colegas, essas famílias, mas a gente não tem a caneta para decidir. A gente dá atenção, a gente dá assessoria jurídica, faz tudo o que é possível que está ao nosso alcance. Mas é um problema histórico e que o sindicato, também na nossa diretoria, tem se dedicado bastante, até pelo respeito que cada colega merece, por sua trajetória aqui conosco. Mas a gente precisa, nós temos diversas pautas, e a pauta principal, e a categoria sabe disso e reconhece e avaliza, é a reestruturação da carreira. Então, essa pauta sindical, que é a reestruturação, e as outras pautas, sejam elas administrativas ou jurídicas, também são acompanhadas com dedicação e empenho. Decra, vistoria cautelar, vistoria com precisão e qualidade, Avenida Gentil Tavares, 1462, não compre gato por lebre. Agende a sua vistoria pelo WhatsApp 99920-1198. Decra, sua segurança. Você que gosta de fazer aquele lanche gostoso com o sanduíche especial, tem o sanduíche pão com carne, o seu sanduíche clássico, aqui em Aracaju, na Avenida Hermes Fontes, ali embaixo do elevado da Hermes Fontes, na Barra dos Coqueiros, e também em Nossa Senhora do Socorro, Sindipetro, Alagoas, Sergipe, e CIV, Centro de Inspeção Veicular, a única em Sergipe, Alagoas, a fazer inspeção em veículos que transportam produtos perigosos. O telefone da CIV, 99820-5336. CIV em Sergipe, BR-235 em Itabaiana. Temos a CIV em Arapiraca e Maceió, Alagoas. E em breve a CIV também ali na BR-101. Você que está ouvindo a gente, em breve a CIV também, BR-101, exatamente aquele trecho que compreende ali Pedra Branca e Maruim. Presidente Jean Rezende, eu quero agradecer a sua vinda aqui aos estúdios. Algo mais que julgue necessário informar, fica à vontade. Só reiterar, aproveitar essa audiência, que eu sei que inclusive o nosso governador sempre acompanha, que interage muito com você, a equipe dele, e que o governador continue firme no propósito de modernizar o Estado de Sergipe, de reconhecer a valorização dos oficiais investigadores. Os dados estatísticos falam por si só. Você ter ideia, Jailton e ouvintes, a última restauração que trouxe valorização para nós foi na época do saudoso governador Marcelo Deda, que era um visionário e que Sergipe e a população colhem os frutos até hoje, porque os dados positivos que temos hoje, que coloca a Polícia Civil na melhor posição do país, na parte de investigação, é fruto daquilo que foi plantado lá atrás. E o que a gente não quer é que Sergipe seja alvo do
crime organizado ou que os oficiais investigadores possam ser contagiados pelo desestímulo dessa desvalorização. Então a gente continua confiante de que, apesar dos avanços tímidos, o governo do Estado vai sim concretizar a restauração da carreira que se comprometeu conosco, né? E para imediato que o governador possa, o mais breve possível, encaminhar o cenário 2025, governador, para a Assembleia Legislativa, que será apreciado e eu tenho certeza que avalizado e aprovado pelos deputados estaduais. Alguma previsão de encontro, não, com a chamada, digamos que mesa de negociação, né, que foi formada? Nós temos, a partir de janeiro, alguns ofícios pedindo essa reunião direta com o governador. Tivemos alguns encontros, né, em eventos públicos e o governador tem dito que vai nos receber, mas infelizmente essa agenda ainda não foi aberta. A gente sabe que o governador trabalha muito, corre muito, mas a gente pede a sensibilidade para que a gente possa sentar, governador, diretamente com o senhor e realmente passar todas as demandas dos oficiais investigadores, porque a nossa intenção é colaborar, é contribuir nessa construção e no crescimento do Estado de Sergipe. Ok, receba aqui no finalzinho a mensagem do Matos. Boa noite, Jailton, e a todos que fazem a Rio. Jailton, você soube de algum policial civil que tenha feito concurso para PM? Ao contrário, vários policiais militares fazem concurso para a Polícia Civil. A PM é a polícia que a sociedade vê nas ruas, mas não recebe a mesma valorização que recebe a civil. Não se faz segurança pública de qualidade sem igualdade de condições. É o Matos, lá do Conjunto Augusto Franco. O presidente já, inclusive, informou que muitos policiais civis hoje fazem concurso para a Polícia Civil e, durante o curso aí, exercendo a função de policial civil, também participa de outros concursos e, quando passam em outros concursos, inclusive fora do Estado, fazem opção para outro Estado, haja visto os valores da remuneração aqui em Sergipe. Exatamente, pelo cenário de desvalorização acumulada e talvez o que eu entendi também dentro da fala do Matos aí, é que a gente não vê policial civil trabalhando em unidade militar. A gente vê muito militar, por exemplo, pessoas de outras instituições trabalhando em delegacia. Mas eu desafio alguém a dizer aqui, Jair, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, a apresentar um policial civil trabalhando em qualquer unidade militar dentro do estado de Sergipe, né? Ou sentado na cadeira do comandante da Polícia Militar, trabalhando como se o comandante fosse, como comandante de alguma companhia. Não existe policial civil trabalhando dentro de quartel, usando farda de militar, dirigindo viatura de militar, portando armamento de militar. Então, assim, é algo que a gente precisa realmente corrigir. Obrigado, Matos, pela intervenção aí e posicionamento. Um abraço a todos do Simpol. Até o próximo encontro.